Boa noite a todos. Estamos Boa mais uma noite. vez aqui reunidos para o nosso Evangelho no Lar Online. E quem não pegou, reserva um copo de água, uma garrafinha de água, que no final do Evangelho nós iremos pedir a fluidificação das águas pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e é sempre uma terapêutica muito interessante. Então, eu convido vocês a elevar o pensamento e o coração ao alto, junto ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, rogando que a luz do nosso Mestre possa nos envolver nesse instante, a serenar a nossa mente, aliviar o nosso coração e abrir o nosso entendimento para a boa nova da noite de hoje. E assim vamos nos ligando a toda a egrégora aqui presente, a que pertencemos, o nosso grupo, exercitando o amor, agradecendo a todos esses nossos benfeitores espirituais que já estão verificando as nossas necessidades, nos prestando assistência e nos amparando, nos sustentando e também nos inspirando para que possamos sempre participar desse culto no lar e que possamos ser envolvidos pelo entendimento da boa nova que possa se fixar no nosso coração. E assim fazer uma prática diária, que é o nosso exercício da reforma íntima. Então, nesse instante, para darmos início, vamos envolvendo com muito amor e carinho o Robson, que fará por nós a prece de abertura da noite de hoje. Deus, divino Criador do planeta Terra, abençoe a nós, que ainda necessitamos trabalhar nossa evolução através do amor, perdão e humildade. Aliviar nossas dores e dar-nos força para alcançar nosso objetivo, que é o nosso progresso e evolução. Fazemos ferramenta bendita de trabalho laborioso, que possamos ser remédio para a dor do próximo e auxílio para os necessitados. Que possamos representar dignamente vossos ensinamentos e honrar o vosso evangelho através do exemplo. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Então, envolvidos nessa energia de amor, de luz, vamos proceder ao tema da noite de hoje. Ele é a lição 17 do livro Calma, Psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aí nós temos como título Usufruto e Paciência. Então vamos ver o que Emmanuel nos traz a respeito. Ante as leis da terra, a propriedade pertence ao grupo social ou ao indivíduo, é sempre credora de respeito. Entretanto, perante a criação divina, a ideia do usufruto é grande fator de paciência ao coração. Se raciocinas em termos de vida eterna, lembrar-te-ás, de certo, que os teus mais valorosos ascendentes vieram à terra, desfrutaram-lhe os bens e voltaram à espiritualidade que se nos faz o campo de origem. Reflete nisso para que os abalos da desvinculação no mundo não te comprometam equilíbrio e saúde. Os entes mais queridos buscaram-te a companhia ou buscastes a companhia deles. No entanto, surgirá o momento em que se despedirão de ti ou no qual te despedirás deles, sob os imperativos das leis de mudança construtiva, conquanto o amor permaneça intacto, prenunciando as alegrias do reencontro. Os bens que porventura reunistes se transferirão de teu nome para outros. Sejam esses outros familiares que se ligam na consanguinidade ou companheiros diferentes que te conferirão continuidade ao trabalho. Poder que detenhas, por muito se te demores nas mãos, passará para mãos alheias, considerando-se as transformações inevitáveis. Influência que possuas cederá com o tempo. Determinadas faculdades
da inteligência, tê-las-ás no plano físico, enquanto puderes sustentar-te em corpo relativamente robusto, à maneira do violinista que apenas se manterá em alta forma enquanto conseguir dispor da integridade do instrumento. Atentos à realidade de que todos usufruímos recursos que, na essência, não nos pertencem, estejamos alertas, amando sem possessão e servindo sem apego. Considera a posição de... Só um instantinho, gente. Estava com uma vela aqui acesa e pegou o plástico. Então, vamos lá. Considera a posição de usufrutuário e que te encontras na experiência terrestre, e sejam quais forem as circunstâncias adversas em que te vejas no mundo, a paciência não te faltará. Então, aqui, segundo Emmanuel. Então, vamos ver quais reflexões poderemos extrair dessa passagem do livro Calma. A mensagem principal é que essa leitura nos ensina que a vida material é um período de aprendizado transitório, onde tudo que possuímos, bens materiais, posição social e até o nosso próprio corpo físico não nos pertence de fato, mas foi nos dado como um empréstimo divino por tempo limitado. Isso nos leva a exercitar o desapego, porque devemos entender que nós somos usuários e não proprietários. A vida terrena é um empréstimo. Então, quando a gente começa a refletir de que a nossa constituição física, o nosso corpo físico, ele nos foi concedido por empréstimo para a nossa manifestação no mundo, para que a nossa consciência, o nosso espírito, possa transitar entre as pessoas e exercer os seus propósitos, os seus exercícios de revolução moral e espiritual, para que possa ter a fisicalidade para a interação com as outras pessoas, a consanguinidade para que possamos, através do meio em que reencarnamos, poder ter a manifestação da convivência com o nosso núcleo familiar mais próximo, onde, através desse corpo que nos foi concedido por empréstimo, podemos enxergar naquele que, quem sabe, um dia foi um grande desafeto ou alguém com quem nós temos alguns reparos importantes para fazer, a semelhança física, nos mostrando que estamos ligados através dos laços da matéria física, através da consanguinidade, através da convivência diária, e isso nos faz lembrar constantemente do exercício do companheirismo, da amizade, do perdão, da paciência, todos esses atributos necessários para a nossa boa convivência, que nada mais é do que a prática da caridade moral, que, digamos de passagem, é muito mais difícil de ser exercida do que a caridade material. Então, quando nós temos todo esse cenário, toda essa importância, e nos deparamos com a informação gritando aos nossos olhos de que ele não nos pertence, que ele foi nos concedido por empréstimo, que devemos cuidar, honrar, porque responderemos pelo bom ou mau uso que fizermos desse corpo físico. Aí a gente para com o impacto de que, dependendo da espiritualidade que você tenha, do seu nível de consciência com relação à vida extrafísica, você se vê como esse corpo físico. Esse corpo físico representa você. Muitas pessoas dizem, sou eu. Se olha no espelho e não consegue mensurar um panorama diferente desse. E quando você vê que você mesmo, em matéria,
não se pertence, que é algo que foi lhe dado por empréstimo e que você deve cuidar para que possa usufruir por mais tempo, aí é que cai a nossa ficha com relação à dimensão do desapego que devemos exercer com relação a todas as outras coisas da nossa vida. Porque se nós, em essência, em matéria, estamos aqui por passagem, nós temos uma compreensão do tempo limitado da vida. Porque por mais que venhamos a viver 70, 80, 90, em alguns casos, até 100 anos, é um tempo muito curto e limitado frente à vida eterna, que é a vida do nosso espírito. Então, entendendo essa brevidade da vida material diante da eternidade, fica muito mais fácil da gente exercitar o desapego com relação a possíveis perdas que venhamos a ter durante esse nosso período reencarnatório, porque são circunstâncias passageiras que podem vir como uma adversidade para nos ajudar a lidar de uma forma mais serena com a nossa compreensão do desapego e do que realmente possuímos enquanto propriedade e o que realmente é importante na nossa vida. Então, a verdadeira propriedade não é nada de material, porque nós não levaremos pós a morte do nosso corpo físico. É aquele ditado que diz, né? O caixão não tem gavetas. Então, a única propriedade real é tudo aquilo que nós construímos e que podemos levar conosco, que são os nossos valores espirituais, as nossas virtudes aprimoradas através do nosso processo de reforma íntima, o conhecimento adquirido na matéria, em qualquer área que seja, espiritual, didático, profissional, nós não perdemos nada daquilo que buscamos conhecer, assimilar e aprender. Nós sabemos que levamos para a erraticidade, para o plano espiritual e depois para as outras nossas experiências reencarnatórias, esse conhecimento de forma latente. Então, nada se perde, mas tudo se conserva somente no âmbito dessa verdadeira propriedade, que são os nossos valores que poderemos levar em todas as áreas que o cultivarmos, né? E os nossos hábitos renovados, que é justamente procurar diminuir as nossas inclinações para as coisas que devemos reduzir, né? As nossas mazelas, os nossos ditos defeitos, orgulho, egoísmo e todas essas coisas que nos afastam um pouco mais da integração com Deus, do amor fraterno, da caridade, da elevação moral e espiritual e do transbordar de nós, enquanto pessoas conscientes, para os nossos irmãos, que é um dos aspectos de nós estarmos participando com Deus do mundo, através das criaturas. É uma forma com a qual nós servimos de instrumento, auxiliando ele junto aos nossos irmãos, menos esclarecidos, menos favorecidos, e onde houver uma oportunidade de sermos úteis, sem criarmos, obviamente, uma relação de dependência entre nós e aquele que necessita, para que não possamos também intervir negativamente no progresso do outro, favorecendo e facilitando aspectos em que ele também necessita se desenvolver. É por isso que também digamos, né? Ensine a pescar, mas não dê constantemente o peixe, porque o ser humano tem sempre uma tendência muito grande à comodidade, à lei do mínimo esforço. Infelizmente, nós também somos assim. Então, nós temos que procurar usufruir
com amor. Essa lição nos convida a amar de forma livre de apego e procurar servir desinteressadamente, motivados por esse amor fraterno, compreendendo que tudo será transferido para os outros após o fim da nossa trajetória física terrena. Então, por mais que procuremos usar o resultado do nosso trabalho, da nossa força, para procurar juntar um patrimônio além do básico necessário, que é o nosso próprio teto, pensando num futuro, na tranquilidade dos nossos entes queridos, ainda assim, nós temos que ter consciência de sermos apenas usufrutuários enquanto estamos aqui, e que tudo mudará de titularidade, e que daqui a 100 anos ou menos, ou até dentro 2 ou 3 gerações, nem mais a nossa imagem estará num porta-retrato, né? Porque as coisas têm mudado, se renovado tanto que as pessoas não têm mais o cultivo de ter fotos dos antepassados, de fazer algum tipo de olhar e de cultura com relação a isso. Então, chegará o dia em que provavelmente alguém que talvez fosse o seu bisneto nem saiba que um dia você existiu, sabe que teve um bisavô, uma bisavó, mas o que representou, o que pensou, o que deixou enquanto legado, não vai alcançar a mente, o coração e a compreensão dessas pessoas. Então, realmente, nós estamos aqui de passagem. E é exatamente como passageiros que a gente deve ter esse olhar para o que é importante, para o que é necessário, para aquilo que vem acrescentar os valores eternos que possamos levar conosco para a vida espiritual. E isso acaba nos reportando uma serenidade com relação às mudanças que a vida nos impõe, né? Porque enquanto somos considerados por nós mesmos apenas usufrutuários daquilo que temos propriedade no momento, a gente consegue trazer mais paz e paciência ao coração, diminuindo a ansiedade diante de possíveis perdas, como foi dito, né? Aceitando de uma forma mais tranquila e serena a velhice que nos alcança e as transformações que a nossa vida tem com relação a isso, sem aquele apego a uma época que já vivemos, que já desfrutamos, e que as transformações do nosso corpo e da nossa vida nos impõem agora um modo de vida diferente, né? Então, nós sabemos que a lei da mudança, ela é construtiva e que a vida continua, especialmente a vida eterna, na qual, com a graça de Deus, acessaremos após mudarmos aqui do plano material e físico, né? Então, em resumo, Emmanuel nos convida a trabalhar no mundo material, mas com a mente voltada para a espiritualidade, não com foco tão grande a materialidade como a grande maioria das pessoas e nós mesmos, pelo menos em alguma época da nossa vida, nós tivemos. E aí, utilizando os recursos terrestres para conquistar as virtudes eternas, né? Que aquilo que a gente consegue alcançar na materialidade possa servir para nos dar mais tranquilidade e conforto, para que possamos, através desse estado de serenidade, conquistar maiores virtudes eternas. Como a gente viu aqui, falando a respeito do que é importante e do que levaremos para a vida espiritual. Então, é essa reflexão que eu consegui aqui através da nossa passagem de hoje. Quem quiser acrescentar, comentar, perguntar alguma coisa, esse é o momento. Apenas resumir aqui tudo que você explicou hoje. E o texto, ele ensina a gente a viver o agora, praticamente, né? Com menos apego,
com mais consciência, com mais amor, mais paciência conosco e com os outros, daqueles que a gente convive. E nunca esquecer que tudo é provisório. Só não é provisório o bem e o amor que nós fazemos aqui. E é isso. Com certeza, Angélica. Obrigada pela participação. Então, se mais ninguém quiser questionar ou comentar algo, vamos dar continuidade, né, ao nosso evangelho, envolvendo agora, com muito amor e carinho, a própria Angélica, que fará por nós as vibrações da noite de hoje. Nesse instante, rogamos a Deus e a todos aqui e todos os espíritos amigos e protetores, que possam mover toda a humanidade em energia de fraternidade, paz e equilíbrio. Que a expansão e vivência da mensagem de Jesus possa estar presente em todos os lares. Que o nosso lar esteja envolto em amor, paz, saúde, união e harmonia entre todos que nele habitam. Senhor, também pedimos por nós, que possamos fortalecer nossa fé, nossa paciência, a nossa coragem diante das dificuldades, que saibamos reconhecer nossas fraquezas e buscar sempre o aprendizado e a renovação. Envolva-nos com a tua luz, para que sejamos instrumento do bem e possamos caminhar com confiança e amor em nossos corações. Rogamos também, Senhor, que possa ouvir no silêncio do coração de cada um que aqui está e fará agora as suas próprias intenções pessoais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Rogamos que todas essas nossas intenções possam ser entregues aos braços amorosos de nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela possa direcionar, não só para tudo aquilo que vibramos, mas também para todos os que necessitam e que não foram nomeados nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. E agora, nesse instante, rogamos à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa proceder à fluidificação das nossas águas, colocando um pouco daquilo que necessitamos, para que possamos usufruir, gole a gole, desse conteúdo no decorrer de toda a semana, até o nosso próximo encontro, e que essa energia salutar possa envolver não só o nosso corpo físico, mas também todo o nosso corpo perispiritual e principalmente todo o nosso campo emocional, nos dando o equilíbrio, o discernimento necessário para os nossos enfrentamentos diários na nossa vida terrena. E assim, com muito amor e carinho, vamos envolvendo a Angélica, que fará por nós a prece de encerramento da noite de hoje. E agora, juntos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja, que nosso encontro de hoje possa reverberar fundo no nosso coração, através de todas essas reflexões, que o nosso Mestre amado possa nos conceder uma boa noite de sono, de refazimento, que possamos, se assim for da vontade da espiritualidade, sermos levados para locais de aprendizado, de trabalho, de auxílio, ou até mesmo de visitação aos nossos entes queridos que nos precederam na ida para a espiritualidade. E assim, com o nosso coração imensamente gratos por mais essa oportunidade, também agradeço a cada um de vocês que participaram desse evangelho, porque sem a participação de vocês, esse trabalho não seria possível.
Então, uma boa noite a todos, um beijo no coração de cada um. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite também a todos.